Bom, tem 3 ações que estão muito baratas, estão quase de graça nesse mês de outubro e que ainda pagam altos dividendos, estão bem ranqueadas na nossa estratégia de dividendos. Vou mostrar isso aqui nesse vídeo e já te adianto. A última ação tem um earning yield de mais de 16% e um dividend yield médio dos últimos anos de 17%. E que além de você conhecer essas ações, nos próximos minutos você vai entender como é que funcionam essas estratégias que podem trazer muito mais clareza na hora de investir. Então já deixa o dedo no like aqui nesse vídeo enquanto você está na primeira ação aqui, que são as ações da Gerdau. No último ano com dividendos, a Gerdau tá meio que no 0 a 0. E se a gente comparar o gráfico dela com a versão sem reinvestimento de dividendos, você vê como dividendos importa até em prazos mais curtos. Ela teria uma queda de 6%, sem considerar aí os proventos. Bom, fato é que no curtíssimo prazo, de junho para cá, as ações da Gerdau cresceram mais de 11%. Será que agora vai? Bom, isso só o futuro dirá, mas o que eu posso dizer é que um dos motivos para essa alta recente é o recebimento de créditos tributários de 1,7 bi, envolvendo ali o ICMS, além de seus resultados que não foram tão ruins, talvez, quanto o mercado esperasse. A receita líquida caiu 9% em relação ao mesmo período do ano passado, o lucro líquido caiu cerca de 60%. Enfim, não foi um resultado bom, mas talvez ele tenha sido menos pior do que o esperado. Tanto é que a Gerdau é uma ação que está barata há muito tempo. Ela continua tendo um EV/EBIT abaixo de 6 vezes. Está com um alto earning yield, tá? O earning yield da Gerdau perto ali de 20% e rodando todos os processos, todos os filtros da nossa estratégia aqui do Clube do Valor, que tem foco em boas pagadoras de dividendos, que é consistência no lucro líquido, consistência na distribuição de dividendos, alto dividend yield não somente atual, como na média dos últimos 3 anos. A Gerdau também está nessa lista. Ela está entre as 10 ações da máquina de dividendos. Tem um ponto muito importante aqui que tem que ser alinhado, que é sobre o que é uma ação barata. Uma ação barata não é uma ação com a cotação baixa, ela não é uma ação necessariamente muito queridinha pela média do mercado. Para mim, uma ação barata é uma ação que tem um alto earning yield. Esse é o único indicador que eu olho para dizer se uma ação está barata ou não. Ele foi muito inspirado aqui no que eu aprendi com o Joe Greenblatt, autor desse livro aqui, gestor de investimentos há mais de 30 anos nos Estados Unidos. E se quando a gente procura boas pagadoras de dividendos, uma das coisas que a gente olha é o dividend yield. Aqui no clube, quando a gente procura ações baratas, a única coisa que a gente olha é o earning yield, que a tradução, o Google Tradutor nos sacaneia, né? Rendimento de ganho. O que significa isso? O earning yield é o lucro operacional, que vem somente das operações da empresa, dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar uma empresa. O que é o valor total que a gente tem que pagar para comprar uma empresa? É a soma do valor de mercado de uma ação com a sua dívida líquida, que é a dívida menos o dinheiro em caixa. Então, quanto maior for o lucro operacional ou menor for o total enterprise value, maior é o earning yield. E na nossa estratégia aqui, a gente passa por 4 filtros, esses que estão na tela agora. É a nossa equipe aqui do Clube do Valor, que composto, caso você não saiba, por mais de 150 pessoas. Não só eu, o Filipão ou algum consultor que às vezes aparece aqui no canal. É muita gente trabalhando muito duro para levar as melhores soluções para os nossos clientes. E a ideia na estratégia de ações baratas é ter uma carteira com 20 diferentes ações, que é importante você entender, tá? São ações que sofrem com preconceito do mercado, elas não são ações populares, queridinhas, mas que na média elas têm maior potencial de resultado, como foi no passado. Tá? Uma carteira de 20 ações baratas superou uma carteira de 20 ações caras e também a média do mercado. Enfim, eu acredito tanto nessa estratégia e eu falo tanto dela que tempos atrás eu escrevi um e-book explicando o passo a passo dela em detalhes e revelando 10 ações muito baratas na bolsa nesse mês atual. Então, se você quiser entender melhor sobre essa estratégia, aperta aqui no primeiro link na descrição para baixar esse e-book, beleza? Quando você vai fazendo isso, eu quero citar aqui a segunda ação que está no ranking das mais baratas da bolsa e também na máquina de dividendos, nossa estratégia proprietária de seleção de boas pagadoras de dividendos. Essa aqui, ela vem caindo cerca de 17% desde o início do ano. Se suaviza ali com os dividendos, a queda é um pouco menor, de 13%. Ela vem sofrendo muito aí com o preço do minério de ferro, porque eu estou falando aqui de uma empresa mineradora. Você pode ver aqui no último ano, o minério de ferro caiu 9%, enquanto as ações dessa empresa sem dividendos caíram cerca de 4%, mas que nos últimos resultados ela reportou um lucro líquido 210% a mais do que no mesmo período do ano passado. Detalhe, tá? O lucro líquido muitas vezes ele engana, né? Você vê manchete dizendo o lucro cresceu 200% ou o lucro caiu 90%, mas tem fatores ali não recorrentes. Nesse caso aqui, o fator não recorrente é a venda de uma subsidiária na Indonésia,
que acrescentou mais de 800 milhões ali no seu resultado. Além disso, a empresa ainda fala sobre recursos recebidos depois de vender 10% de uma das suas divisões por cerca de 13 bilhões de reais na conversão. Mas com ou sem não recorrentes, essa empresa está muito barata e não faz pouco tempo não. Ela está na minha carteira faz bastante tempo, inclusive. Está aí com EV/EBIT bem baixo e um earning yield bem alto, que eu acabei de explicar o que é. O que eu não expliquei é que essa empresa aqui, ela também tem um dividend yield consistentemente alto nos últimos 3 anos, tem um histórico de lucro líquido com consistência e distribuição de dividendos com consistência. Então, com esse dividend yield mais alto nos últimos anos e com toda essa consistência, ela está lá bem ranqueada na nossa estratégia de dividendos, que é a máquina de dividendos. E como eu estou falando aqui de duas estratégias, né, uma estratégia de ações baratas e uma estratégia com foco em dividendos, eu sei que muitos se perguntam qual delas eu devo seguir. Fique muito claro, aqui no Clube do Valor a gente segue não só essas duas estratégias, como outras. Tá? Como é que funciona o nosso trabalho aqui? Sempre que a gente conhece um cliente, a primeira coisa que a gente faz é desenhar uma alocação de ativos ideal para esse cliente. Isso aqui é a parte mais importante para qualquer investidor. É saber quanto vai investir em ações, quanto vai investir em renda fixa, quanto vai investir em fundos imobiliários. E não existe uma resposta certa. Tá? A gente tem clientes que investem somente em renda fixa, tem clientes que investem somente em renda variável. Que eles investem de forma tão diferentes porque são pessoas diferentes, com experiências no mercado diferente, com visões de mundo diferentes, com idades diferentes, com tolerância ao risco diferente. E a alocação de ativos a gente só consegue entender qual é a ideal conversando pessoalmente com cada um. Então, depois de desenhar uma alocação de ativos, a gente tem aí diferentes estratégias para selecionar diferentes ativos. Na parte de ações brasileiras, a gente tem a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a máquina de dividendos e a estratégia de momento. Por que 3 estratégias? Porque cada pessoa é diferente, procura uma coisa diferente, tem uma experiência diferente e convicções diferentes. Tem gente, por exemplo, que não suporta investir em ações impopulares, que sente que isso é muito arriscado e que não é para ela. Tem gente que quer focar em dividendos, que gosta de ver renda passiva cair ali com certa frequência, que se sente bem com isso. Enfim, nosso papel aqui é fornecer boas estratégias, é claro, mas principalmente a estratégia certa para a pessoa certa, que não nos impede de comparar duas estratégias, né? Se a gente colocar aí o dividend yield da máquina de dividendos contra as ações mais baratas da bolsa, pode ver que a linha laranja aí desse gráfico, que é a linha da máquina de dividendos, tem um dividend yield médio maior do que a linha cinza, que é o dividend yield médio da carteira das ações mais baratas da bolsa. Bom, então máquina de dividendos é melhor? Não necessariamente. 2000 para cá, a estratégia das ações mais baratas da bolsa rendeu mais. Poxa, então essa estratégia é melhor? Não necessariamente. Se você quiser investir com um pouquinho mais de complexidade, dá até para misturar as duas estratégias e ter uma carteira com menos volatilidade, que seria a linha laranja desse terceiro gráfico. Mas a resposta é a melhor estratégia que for melhor para ti e não tem uma resposta universal. Para mim, Ramiro, que estou na fase de acumulação, eu opto pela estratégia de ações baratas. Mas tem alguns clientes meus aqui de Wealth que eu falo, não, para ti a melhor estratégia é de dividendo. O que não dá é para você não ter uma estratégia. E aqui talvez você não saiba, talvez você saiba, mas todas as semanas a gente seleciona 5 ou 6 seguidores para oferecer a chance desse cara ter uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com um especialista do clube. E o que a gente mais vê nessas sessões de consultoria são investidores que não têm estratégia nenhuma. Eles não conseguem explicar por que cada ação da carteira deles está ali, eles não conseguem explicar por que eles investem 30% ou 40% da carteira em ações brasileiras. A maioria deles não tem uma boa diversificação, não diversifica em ações norte-americanas, comete erros às vezes básicos. E o motivo é que esses caras eles sentem que eles não têm tempo nem conhecimento para tomar as melhores decisões. Por isso que eles nos procuram para uma sessão de consultoria gratuita e por isso que muitas vezes, depois dessa sessão, eles agendam uma próxima consultoria, aí sim paga. Então se você se identificou como sendo um investidor que não tem tempo para tomar boas decisões, que investe sem estratégia ou que não tem conhecimento ou sente muito inseguro, faz o seguinte, pega o teu celular e aponta para o QR Code que vai aparecer na tela ou aperta aqui no primeiro link na descrição, caso você esteja assistindo esse vídeo aqui no celular. Preenche rápido o formulário para receber uma ligação de especialista aqui do clube que vai te contatar e vai ver se consegue uma vaga para ti para uma das sessões de análise de carteira, uma das sessões de consultoria de investimentos gratuitos. Cara, essa oportunidade pode mudar a tua forma de investir, como mudou aqui para muitos clientes nossos, como o caso aqui do Paulo, que falou que saiu muito satisfeito da conversa que teve, que foi algo completamente diferente de tudo que ele já viu do mercado. Beleza? As vagas aqui são limitadas, né? Porque a gente tem mais de 1 milhão de visualizações por mês no YouTube. Se todo mundo quisesse, a gente não conseguiria entregar aí para todo mundo. Mas para tentar uma das suas vagas, primeiro link na descrição ou QR Code na tela. Dito isso, vamos lá para a terceira ação aqui dessa lista, que está em ambas as estratégias, que é uma empresa cujas ações vem caindo 11% desde o início do ano, viu seu lucro líquido cair 50%,
viu o EBITDA cair 11%, a receita caiu 4%, dívida líquida cresceu 22%. Essa empresa investiu bastante no mercado de veículos elétricos e híbridos. Uma transação que parte do mercado vê com bons olhos, que deve aumentar o resultado da empresa. E muitos, inclusive, acreditam que é um excelente negócio. Mas para as nossas estratégias, caso você tenha percebido, a gente olha apenas para o número. As nossas estratégias são todas sistematizadas. E nesse caso aqui, o que a gente vê? A gente vê um EV/EBIT bem baixo, um earn yield bem alto, consistência na lucratividade, consistência na distribuição de dividendos e um dividend yield bem alto aí já desde 2022. E deixa ela bem posicionada na nossa estratégia da máquina de dividendos. Falando aqui das ações de código LEV3 da Mali Metal Leve. Aí você me conta se você tem ações da Gerdau, da Vale ou da Metal Leve na tua carteira, deixa o comentário aqui. Se quiser conhecer outras ações muito baratas, aperta aqui no segundo link da descrição. Se quiser conversar conosco ou ter a chance de conversar conosco sem nenhum compromisso comercial, aperta aqui e preenche esse rápido formulário. Mas se o negócio continuar no YouTube, aqui vou deixar um vídeo complementar a esse. Grande abraço e até mais.